Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos neste momento na tua presença. Senhor, apresentamos a vida do nosso irmãozinho Toninho Chalupe, Senhor, para que tu possas, Senhor, falar através da vida do nosso irmão. Fala aos nossos corações, Senhor, abre a nossa compreensão, Senhor, mental e espiritual, para recebermos a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Bom dia, então, a todos. Eu não sei vocês como é, mas toda vez que eu vou ministrar, eu fico nervoso. Eu tenho ministrado muito pouco, então eu estou com medo de me embaralhar com minhas anotações aqui, com as minhas... Então, eu peço que vocês tenham paciência comigo, se eu começar a gaguejar aqui, se eu me perder aqui. E no fim, espero que vai dar certo, tá bom? Amém. O título que eu coloquei para a minha ministração é Jesus Cristo, o ministro da reconciliação. Então, nós sabemos que quando houve o pecado do homem, né, que ontem o Pedro colocou para nós que não foi a desobediência, acho que ele vai colocar ainda o que foi que aconteceu, mas houve também, de qualquer maneira, o rompimento da relação com Deus. Passou a ser necessário que algo especial e muito grande ocorresse para reatar a comunicação e o relacionamento do homem com Deus. Todo o Antigo Testamento, que narra vários e vários anos recheados de homens de Deus, profetas e sacerdotes, que buscaram muito fazer a vontade de Deus. Mas nenhum deles era o filho, nenhum deles tinha o sangue real, nenhum deles tinha o sangue de rei, que só Jesus Cristo tinha. Esse sim poderia se declarar como o caminho de volta ao Pai. Só ele rasgou o véu do templo. Só ele poderia ser o conciliador ou o reconciliador entre Deus e os homens. Ele mesmo diz que não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, conforme está em Lucas 5,32. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. E mais, Jesus não veio só com esse objetivo, só com esse olhar. Ele mirou também na reconciliação do homem com o homem, dos filhos de Deus com os seus irmãos. Em Provérbios 25:9 diz: procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo. Jesus foi e é o ministro de muitas ações. É ministro das obras, ministro do amor, ministro do perdão, ministro da misericórdia e também ministro da reconciliação. Em muitos aspectos, ele mostra que ele não veio para dificultar, mas facilitar a reconciliação. Ele veio buscar o pecador, o pobre, o doente e o menor entre todos, o que tem o coração impuro. Vocês já pensaram se ele tivesse vindo buscar o rico, os santos, os saudáveis? Eu já não poderia ser salvo, porque eu não me enquadro em nenhum desses aspectos. Mas ele veio buscar justamente os menores. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, como eu já disse. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é o único, conforme está em João 14,6. Ele nos ensinou em vários aspectos de como proceder para chegarmos ao Pai, e nos ensinou várias coisas que devemos realizar para demonstrar que optamos por esse caminho. Esse caminho até o Pai está aberto. A única coisa que conseguimos fazer com nossas atitudes é bloquear a nossa passagem, é fazer com que a obra de Jesus fique invalidada ou não alcancemos o seu objetivo, que é a nossa salvação. E uma dessas causas que bloqueiam o nosso caminho com o Pai, que pode colocar de novo essa barreira para o Pai, é justamente a nossa ruptura da relação com Deus e com as pessoas em geral, principalmente com os irmãos. E aqui também eu ressalto que seja o irmão na fé, ou até mesmo o irmão de sangue também. Como testemunhar o cristianismo para as pessoas em geral e até para outros cristãos, se estamos com relacionamento cortado com nossos pais, com nossos irmãos, com nossos filhos ou outro familiar? Como dizer que nós somos cristãos se nós não conversamos com nossos pais, se nós não temos relacionamento com o nosso irmão? E que muitas vezes até não são cristãos nossos familiares, ou algum familiar, e a gente tem um relacionamento rompido. Como que nós vamos testemunhar que nós somos cristãos? Em Mateus 5,9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Em Mateus 5,20 diz: pois eu lhes digo
se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. A porta estará fechada. Ontem o Dio já falou para a gente sobre Mateus 5, 23 e 24, mas se vocês me derem a licença, eu vou ler novamente, tá? Porque também eu achei um versículo muito importante. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então, no final do versículo 24, Jesus diz, vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Deixa a sua oferta de lado. E é mais importante a reconciliação, com o irmão, do que qualquer que seja a oferta e qualquer que seja o irmão. Para ser bem sincero, eu me espantei diante dessa realidade. Qualquer que seja a oferta, seja uma cesta básica, seja roupa, seja dinheiro e até mesmo o dízimo. E olha que o Senhor afirma que nós roubamos quando não somos fiéis no dízimo. Fiquei pensativo e até com medo de fazer essa afirmação, mas eu creio que é a pura verdade. Se a reconciliação não fosse fundamental, Jesus não teria derramado o seu sangue para isso. E agora, o que fazer? Reconciliar-me com o irmão, seja na igreja, na família, ou roubar a Deus? Talvez estejamos fazendo as duas coisas. Em Malaquias 3, 8 e 9, diz o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que fazemos isso? Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. É isso que Deus fala para aqueles que não entregam o dízimo. E se o nosso relacionamento com Deus, se a nossa oferta com Deus está rompida, chega até a esse ponto de estarmos roubando a Deus. Em Mateus 5, 38 e 42, mostra aquele texto que Jesus se opõe à vingança, que ele fala do olho por olho. Eu acho que eu não vou ler todo ele aqui, é 5, de 38 a 42, e também em Mateus 5, de 43 a 48, Jesus ensina a amar os inimigos. Fala em amar os inimigos. A gente fala que não tem inimigo, por exemplo, mas tem pessoas que nós temos aquela certa receio, aquela falta de vontade de estarmos conversando com essa pessoa. E eu perguntaria para você e para mim também se essa pergunta: quantas vezes eu tenho orado por dia, por mês, até por ano? Quantas vezes eu orei no último ano por essa pessoa que não gosta de mim ou que eu não gosto dela? Seria, então, um inimigo meu. Quantas vezes eu tenho orado por essa pessoa? E é o que Jesus fala, para nós orarmos por essa pessoa, para nós amarmos, mais do que orar, para nós amarmos esse tipo de pessoa. Quando os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar, ele faz aquela oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso, que foi mencionado isso ontem também, esse versículo. Quando Jesus ensina a orar, chega num certo ponto da oração, ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E no meu caso está em Mateus 6, 12. E é a oração do Pai Nosso, né? E tem vários outros ensinamentos nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que fala sobre as bem-aventuranças, e fala todos esses ensinamentos de Jesus. E fala também o nosso relacionamento, a nossa reconciliação e a nossa reconciliação com o irmão e com Deus, em várias partes do Evangelho e todo o Novo Testamento. Jesus vem com um novo discurso nos ensinamentos da bem-aventurança. Ele vem com uma nova visão de vida e de relacionamento, de perdão, de conciliação e reconciliação. Ele é ministro de muitas coisas, como já disse, inclusive o ministro da reconciliação. É o que eu tinha para apresentar e Deus abençoe a todos. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse momento, agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é quem trabalha a reconciliação, o Senhor é aquele que fez a reconciliação, e nós Te louvamos por isso. Senhor, que o Senhor nos ajude e que o Teu Espírito Santo nos inspire, nos dê força e coragem para nós sermos
essas pessoas, que cada um, Senhor, possa ter a tua inspiração, inspiração do teu Espírito, para que a ação da reconciliação seja duradoura, Senhor, seja, ó Deus, aquela que o Senhor há de preparar o momento certo, o lugar certo, a hora certa e as palavras certas. Obrigado pelo Chalupe, pela sua família. Senhor, aproveitamos para orar por ele, para que o Senhor dê a tua graça, a tua bênção à vida dele, Senhor, e o Senhor o cure completamente do diabetes, e o Senhor o cure completamente os seus pés e faça a plena restauração da vida do teu filho na parte dos seus pés. Em nome de Jesus Cristo, amém.